Ok, minha gente, ok. Já estamos de volta e acabei de receber aqui, já estou mandando para o Alex, os novos preços para segunda, terça e quarta-feira dos supermercados Gucci. Já tem aí preços para segunda, terça e quarta-feira. E uma coisa, hein? Peraí que eu errei aqui. Peraí que eu estou errando. E uma coisa, é o preço mais barato em chocolates, bombons e ovos de Páscoa. Aliás, fala em ovo de Páscoa, eu vi um ovo de Páscoa por R$ 100, caramba. R$ 100 um ovo de Páscoa. Achei caro pra caramba. Antigamente você comprava um ovo de Páscoa grande, né? Aquele ovo mais ou menos desse tamanho assim. Ele vinha com 1 quilo de chocolate, lembra disso? Cheio de bombons. Eu fui olhar, 100 conto um ovo de Páscoa, 365 gramas. Menos que meio quilo. Gente, o ovo continuou do mesmo tamanho, mas diminuiu tudo e aumentaram os preços. Que coisa, né? Kátia e Robson. Robson e Kátia. Bom dia. Bom dia, Hélio. Bom dia aí todos que estão nos ouvindo, né? Numa manhã de segunda-feira, começando a semana, e a gente vem falar daquilo que não é tão bom, né? Infelizmente. Não, eu estava falando do ovo de Páscoa, R$ 100 um ovo de Páscoa. Eu tô falando, eu achei barato, porque... Barato? Porque tá mais caro que isso. Tem de 130, 140, 150, não, um ovinho pequenininho para criança. Isso é um que eu vi, né? Mas eu sei que deve ter mais caro, né? Tem um agora que vem com uns ursinhos carinhosos, que não sei o quê, vai R$ 140 esse ovo. Já comprou muito ovo de Páscoa? Pequenininho. Mais ou menos. Tá vendo? O cara tá... Mais ou menos. Tá só bom? para as meninas lá de casa. Funcionário público, ganhando bem. Graças a Deus. Estamos bem. Que bom, né? Estamos bem. Vamos ficar ricos. Vamos ficar ricos. Não sei quando, mas vamos. Kátia, fala, como é que tá a situação, Kátia? Então, Hélio, assim, a gente, essas semanas eu falo que a gente tá igual aqueles lutadores de boxe, que a gente toma o soco e não sabe de onde vem, né? Fica procurando, né, tonto, querendo entender o que está acontecendo e de onde vem. A gente tem feito uma avaliação dessa conjuntura toda lá desde janeiro, né? Terminamos o ano de dezembro com uma cara, começamos o ano de janeiro em outra, voltamos das férias com outra cara no legislativo e executivo, né? Muito difícil para o servidor. A gente sabe que esse projeto, essa questão dos 14% é lei federal. Precisava, de fato, que ela fosse votada já há um certo tempo, porque ela bloqueia verbas, isso não é mentira, ela bloqueia verbas, né? A gente precisava fazer. Quando a gente viu a revisão geral e o reajuste, que foram duas coisas diferentes, o professor teve revisão geral e reajuste. As demais secretarias só tiveram a revisão geral e não tiveram nenhum tipo de reajuste. Ou seja, já não tiveram nenhum tipo de ganho real no salário. Aí você vai lembrar que nós estivemos aqui falando sobre isso quando foi do aumento do servidor, né, que a gente foi para a Câmara, a gente conversou com os vereadores, a gente pediu que se tomasse uma posição e se esperasse, porque a nossa reunião com o prefeito era no dia seguinte da votação. Uma votação que aconteceu de manhã, que não é o hábito é à noite, né, a sessão é à noite, num dia de semana. E no dia seguinte a gente teria reunião com o prefeito, mas, infelizmente, a gente não conseguiu, conversando com os vereadores, que isso fosse votado, que isso fosse esperado. Eles votaram. E aí, óbvio, a gente já sabia o que ia acontecer. No dia seguinte, o prefeito enviou um ofício cancelando a reunião, que até hoje ele não remarcou. E aí a gente sente o descaso, né? E a gente vê não só mais o executivo contra o servidor, sabe? Hoje a gente consegue observar também legislativo em função do seu benefício contra o servidor. E eu não digo contra o servidor, mas cumprindo aquilo que antes a gente tinha tempo de sentar e debater, conversar, discutir, para não prejudicar ninguém. E me espanta quando você tem servidor na sua família e você toma essa atitude sem nenhum tipo de discussão, sem nenhum tipo de debate, sem comunicar ao sindicato que essa lei estaria indo para a pauta exatamente num dia que a gente não estava na cidade. Até cobraram da gente, e eu quero deixar isso aqui bem claro, o passeio dos aposentados está marcado desde o ano passado.
desde 2022, que era uma promessa nossa. E aí você vai lembrar que também você ouviu a gente falando sobre isso. Era um grande passeio, quando um ônibus foi oferecido pelo prefeito, foi cedido pelo prefeito, e nós tivemos que suspender o ônibus às pressas, graças ao secretário da Luz, que me ligou e disse que não tinha condições do ônibus sair da garagem, que o ônibus não tinha freio, não tinha farol, né? E esse era o ônibus que tinha sido cedido para os aposentados. Então, a gente cancelou esse passeio e passamos esse passeio para esse ano. De uma forma diferente, eu pedi a Robson que a gente fizesse agora, no início do ano, não deixasse para o final, porque fica com mais atividades, final de ano, né, e tudo e tal, que a gente fizesse agora, no início. E foi que foi feito. E aí não é a gente que saiu para viajar num dia de votação. É a votação que foi feita no dia que a gente ia viajar, porque todo mundo sabia, a gente divulga nas redes. Mas, assim, pouco a gente também faria se estivesse aqui, porque a gente não foi comunicado. A nossa diretoria tem 34 pessoas. A gente não estava, mas o restante estava. O restante poderia ter ido para a Câmara resolver, o nosso jurídico estava aí, mas a gente não foi comunicado que seria votado dessa forma. E aí eu trago para você um projeto de lei que foi votado sem nenhum cuidado. Nós tivemos com o projeto na mão, o nosso jurídico fez toda a avaliação, né? E hoje a gente tem um projeto de lei todo errado, com leis em conflitos ali dentro, artigos em conflitos, porque eles revogaram o artigo 3º, não revogaram o artigo 4º, que diz que aposentado e pensionista paga 11% do desconto em folha, né? Do Tereprev. Agora ativo vai pagar 14% e aposentado vai pagar 11%. Como é que vai ficar isso? Eles não tiveram a preocupação de fazer a leitura daquilo que eles estavam revogando, de tamanha pressa em fazer, sem ler e ter o devido cuidado no que estão fazendo. Eu acho que agora cabe à Câmara, a gente vai estar oficiando a eles, né, pedindo que seja visto, porque eles têm que dizer o que eles querem, se é 11 ou se é 14, porque, na verdade, a gente tem os dois ali dentro da lei. Para você ver como espanta a gente também, tanto assessor na Câmara que não conseguiu ler isso e ver que o projeto de lei estava com texto não adequado. Mas nós temos lá uns 3 ou 4 vereadores, o Léo é um deles, que tem total conhecimento do funcionalismo público, e tem total conhecimento disso, de leis e valores. Pois é, mas a lei, ela está com Paulinho, o texto, vereador. O texto inadequado. A gente sabe que quando você faz um projeto de lei, revoga tacitamente o anterior. Porém, fica frágil. Fica uma questão que dá dúbio entendimento, a gente pode, né, entrar com processo judicial, fica feio, porque mostra que foi uma coisa feita na correria e sem a devida leitura, sem o devido cuidado. A gente tem uma Procuradoria-Geral, né, que deveria ter visto isso, não viu. Então, assim, mais uma vez o sindicato vai apontar o erro. Diante de todos aí, esse governo do Vinícius foi um governo onde a gente mais apontou, que você viu retirada de projeto de lei na Câmara por erro, né? A gente cansou de apontar os erros. E, mais uma vez, a gente vai apontar mais um erro. E aí, mais uma vez, foi um projeto de lei aprovado sem discussão, com 2 votos contra, né? A gente sente que os vereadores quiseram tomar uma postura, mas ali só 2 votos não faz efeito, infelizmente. E o restante sentado, votando a favor. Aí você questiona, mas por que você votou a favor sem uma discussão? Porque é uma lei federal, tem que ser descontado, senão vocês vão bloquear a verba. Tá, você hoje está tirando do servidor público, hoje 27%. Você não está tirando 3%. Não é uma diferença de 11 para 14. Se a pessoa ganha R$5.000, você tira 11%, é 550. Se a pessoa ganha 5 mil, você tira 14%, dá R$700, dá uma diferença de 27%. Não dá uma diferença de 3%. E aí, Hélio, eu vou falar com você o que eu já falei no início do ano. Você tem razão, porque você tira 11, de 11 e 14 são 27. São 27% que o servidor perde hoje. E assim, Hélio, até no dia que nós estivemos lá na Câmara conversando com os vereadores, até eu propus a eles fazer o seguinte: eu sei que tem que ser votada a lei, os municípios que aderiram a esse plano do governo federal, automaticamente todo mundo quem pegou esse dinheiro, todo mundo ia fazer alterações nos seus fundos de pessoas próprias. A gente sabe disso tudo, só que a única coisa que eu pedi para eles, olha só, vamos sentar, vamos conversar, vamos compor aqui
A gente sabe que tem, que senão vai travar as verbas, mas, poxa, pelo menos dá esses 5, esses 6,60, que ajuda todo mundo e ninguém sai perdendo. Você ganha de um lado, mas você perde de um outro. Uma coisa compensatória. E isso é o legislativo que tem que fazer. A Casa Legislativa, se há um interesse, lá tem que tem o Paulinho, que é servidor de carreira, aí tem o Teco despachante, que a esposa dele é professora, tem vários outros lá que o irmão, ou a irmã, o cunhado, sempre é servidor. Então, eu O não Léo entendi. foi secretário. O Léo foi o presidente da Câmara. Eu não entendi. Para te falar a verdade, eu não entendi. A Casa Legislativa, nesse momento, tinha que ser a mediadora. Eles Houve votaram. até, né, Robinho, Assim, eles acordaram com a gente, combinaram que a partir daquela data, então, eles estariam ajudando a gente nessa recomposição do salário das demais categorias, nesses 6,60, né, de reajuste, já não seria revisão, que isso poderia ser dado a qualquer momento, para compor nessa perda que seria. Hoje, o servidor perde de 11% para 14% no Tereprev, ou seja, vai perder aí 27%, ganhou 5,93% apenas, 2,20% vem agora em maio de reajuste do salário mínimo, né, novamente, e o servidor não vai ter esse reajuste. Então, assim, na verdade, o salário do servidor esse ano fica menor do que o ano passado. Não, mas ele não teria esse reajuste por quê? Porque ele já deu os 5,93 de revisão geral e ele disse ao longo do que não daria mais nada, tanto que ele não quis nem sentar com a gente para conversar, e já tem mais de um mês que a gente mandou ofício e o prefeito não atende mais o sindicato. É um direito dele, ele pode fechar a porta, ele pode fazer o que ele quiser, como é um direito nosso também começar a fazer as nossas ações em função do que está vindo do outro lado, né? Isso aí é fato. Todo mundo tem me perguntado, a gente vai para a Assembleia agora, sexta-feira, e vamos começar as nossas ações. Porque, assim, de janeiro para cá, o que mudou? Além de tudo que a gente ouviu de burburinho aí pelos corredores, né, aí fora, e de fato as coisas aconteceram, houve a mudança no desenvolvimento social, houve a mudança na agricultura, houve a mudança na Secretaria de Comunicação. Então, a gente começa a ver tudo que a gente ouviu sendo articulado e montado, e a gente que vai pagar essa conta? Ele loteou a prefeitura e o servidor que vai pagar essa conta? Não tem a preocupação de se ler o projeto que se leva, se faz um projeto de qualquer maneira, mais uma vez, se revoga um artigo e entra em conflito com outro artigo, você não sabe para que lado você vai. Isso é o que ele está fazendo dentro do nosso estatuto, dentro da lei orgânica. O que é isso? Que governo é esse? E aí ele quer fazer live, ele quer fazer mídia, mas ele está massacrando as pessoas que fazem o serviço funcionar. Eu quero ver ele botar para funcionar sozinho a prefeitura inteira na condição que ele quer colocar. É mais serviço, é mais trabalho. A nossa saúde, a gente tem visto como é que está. É um programa inteiro para eu fazer aqui com você para falar da saúde. Né? A gente vê educação, você vê as pessoas tentando, o professor tentando, mas você viu aí no início do ano, confusão com merenda, confusão com isso, confusão com aquilo. Está sempre tudo na confusão, sabe? E aí você vê o vereador não discutir. Aí você vê o vereador levantar e dizer, eu fui na creche, eu vi as crianças dormindo no colchão. Tá, e aí? O que você fez com as crianças dormindo no colchão? A gente, Hélio, e aí você desculpa o desabafo, eu acho que isso aí você também escuta na cidade inteira, está todo mundo cansado de discurso. Sabe? A gente só vê discurso. É discurso para lá, é discurso para cá, e agora o discurso vem dos dois lados. Vai lá e faz um discurso bonito. A gente sabe como é que estão as coisas, a gente sabe como é que está a prefeitura. Faz-se agora um remanejamento de 20% do orçamento. Quando fizeram a LOA, nós falamos aqui, inclusive, no seu programa, está errado. Você está vendo que está errado e você aprova errado para remanejar depois? Porque até que é isso? 2,20 não está na LOA. Por isso que eu estava falando com vocês aqui não, antes. Nem os 2,20, nem os 6,60. Não adianta. Aí cabe. Não, os 6,60, ele pode fazer uma lei e encaminhar para a Câmara. Só que não está no orçamento. E aí é outro conflito. Como é que vai fazer? Só que eu entendo assim, por exemplo, a gente vê nas matérias,
no Facebook, no WhatsApp, os vereadores com moções pedindo para asfaltar a rua, para fazer isso, chega lá na Secretaria de Saúde, todo mundo trabalha. O que eu deixei bem claro no dia, gente, olha só, nós atravessamos por uma pandemia, os colegas da saúde trabalharam feito comunica, todas as secretarias. Está na hora de vocês mostrarem um pouco de gratidão para eles. Por exemplo, final de semana, eu não estava em Teresópolis, no domingo eu estava no Rio fazendo uma prova. Cara, aí eu recebi, porque eu entrei dentro do ônibus e olhei, o pessoal trabalhando, aí está o vereador lá, com a moção, não sei o quê. Só que o cara não reconhece o outro trabalhador. E eu fico muito triste quando a gente sentou lá, eles falaram que é mediar, e chegou, não mediou nada. E aí, eu já tenho uma ideia aqui, a partir do dia 23, a gente que é servidor, sábado e domingo, sinto muito, não tem como eu fazer hora extra. E aí eu quero ver o caos que vai ser a cidade. Porque a gente tem que trabalhar com quem a gente reconhece. Se os caras não reconhecem a gente ignora. Eu sinto muito pela população, que eu sou da população também. Mas se não sentar e conversar, a perca é muito grande, Hélio. Principalmente o pessoal que trabalha no serviço público, o pessoal que ganha pouco menos e o pessoal que tem muito empréstimo. Eu até queria citar isso, Robson, que é o pessoal dos serviços públicos, o pessoal dos cemitérios, que não tem hora nem dia para trabalhar. Não tem. Né? O pessoal da coleta, não é só uma empresa que faz a coleta de lixo. Do interior é os colegas da gente. Pois é. Então, são servidores. Também, no interior. No interior são servidores. Então, os servidores, se eles pararem sábado e domingo, né, que aí é considerado hora extra, mas se parar é um caos, porque são menos, né? Menos. Quantos servidores tem hoje? Ativos tem uns 2.000 e pouco. Precisaria de quanto? Para a gente botar tudo para funcionar? Mais de 5 mil. Mais de 5 mil, né? Mais de 5 mil. A gente precisa de um concurso público urgente, mas um concurso público que você faz com uma guarda municipal, que eu dou sempre o exemplo da guarda, porque a guarda é gritante. Isso ali é gritante. Hoje nós temos aí 30, 40 guardas a pronto emprego. Esses meninos se multiplicam na cidade. A pronto emprego só 30. E aí, o que acontece? 30. Você precisa de um concurso para 150 guardas. Aí você vai fazer o concurso público para botar 10 guardas para dentro. Para quebrar o galho. Para quebrar o galho. Entendeu? É muito difícil o que está acontecendo. É muito complicado o que a gente tem assistido, né? O que a gente tem visto na própria Câmara e tanto no Executivo. Eu acho que quando você assume, Hélio, a postura política de ser vereador ou ser prefeito, ou seja ela qual for, você tem responsabilidade com as pessoas que colocaram você ali. Ali não é um concurso público, ali você não entra com CLT, ali você é votado. Pessoas te colocam ali, sabe? E você tem que ter responsabilidade com aquilo que você assume. Você tem que ter o compromisso com aqueles aqui fora. E todo mundo, na hora da votação, procura o servidor público, porque nós somos uma categoria muito grande na cidade, talvez a maior empresa. Então, todo mundo procura o servidor público, todo mundo procura o sindicato, todo mundo busca na gente um polo de votação. Deixa eu até aproveitar a presença de vocês aí. Já falei isso aqui tantas e tantas vezes, mas eu vou repetir sobre o negócio da Guarda Municipal. Eu vejo muito em rede social, e raramente alguém fala isso comigo, mas falam. Né? E quando falam, eu tento explicar. E eles falam assim de uma maneira muito pejorativa, com referência à Guarda Municipal. Eles falam, a gente não vê os guardinhas na rua. Eu odeio quando falo esse negócio de guardinhas. Né? A gente não vê os guardinhas na rua. Sabe por que você não vê os guardas municipais na rua, GCM? Porque não tem. Porque não tem. Você, quando precisa de guarda municipal no centro da cidade, nos cruzamentos, cuidando do trânsito, se você não vê, é porque não tem guarda municipal. Eles não são... Ao longo dos anos, eu conheço uma porção que já se aposentaram. E tem uma turma aí que deve se aposentar em breve. A gente tem um grupo grande agora que vai se aposentar, que eles estão, na verdade, eles estão adiando a aposentadoria. Eu sei. Porque não tem condições. Se eles se aposentarem, eu não sei o que a Luz vai fazer. Porque não tem concurso, não tem guarda. E aí eles estão aí brigando, lutando já há um tempo pelo projeto o PCCS deles, o plano de carro que eles têm que ter, eles têm lei própria de regulamentação, né?
Eles estão lutando pela regulamentação deles. A gente está brigando aí já há bastante tempo pelo concurso público da Guarda e da Saúde. E aí nada sai. Tudo você vê que tem, né? Ah, eu quero fazer um concurso para 1.800 vagas. Tá, quantos você vai botar para dentro? A gente bota 1, 2 de cada setor. Não precisa fazer esse tipo de concurso, que isso é só para arrumar dinheiro. E aí eu não tenho medo de falar. É concurso para arrumar dinheiro, não é concurso para botar servidor para dentro. O Tereprev, a gente vê na condição que está hoje. Hoje a gente tem mais aposentado do que ativo pagando Tereprev. Você vê que é uma condição que sufoca o Tereprev, né? Hoje a gente passando de 2.800 potes numa cidade com 5.000, 6.000 servidores. Hoje a gente passa de 2.000, trabalho escravo, um trabalho absurdo, que deveriam ter vergonha de fazer isso com as pessoas. Eu sei que todo mundo precisa trabalhar, sabe, Hélio? Mas agora saem aí 800, 900 potes agora em julho, perdem o emprego, vão ficar desempregados, porque não tem o que fazer. Acabou o contrato deles, acaba o tempo, e sair com uma mão na frente e outra atrás. Fazendo serviço que, quando saírem, pode colocar na justiça, que vão ganhar. Ganha FGTS, ganha férias e ganha 13º. Por quê? Só não ganha o FGTS. Porque tem vínculo empregatício com isso, com a prefeitura. Você tem hora para entrar, hora para sair, você tem trabalho para cumprir. Aí sabe o que eles estão fazendo agora? Pote não assina mais ponto, que é para não provar o vínculo. O vínculo está aprovado no serviço que ele tem que fazer lá dentro. Isso é covardia. Ele precisa só de testemunha. É covardia. Sabe, quando eu me procuro, eu falo, você tira foto de tudo, minha filha, você filma tudo que você faz. Falo mesmo, sabe, porque eu detesto covardia. Isso, para mim, é covardia o que fazem com as pessoas da nossa cidade. O que o Vinícius está fazendo, ele é uma grande decepção. Eu já falei isso, já tive a oportunidade de dizer isso a ele. É uma grande decepção, porque a gente achava que vinha com uma ideia diferente, com uma cabeça diferente, e a gente acaba vendo que é tudo do mesmo. Começa a ir para o Rio, começa a se juntar com outros políticos, começa a crescer o olho e começa a virar a mesma coisa. E aí a gente vê a nossa cidade nesse ciclo mais uma vez, sabe, nessa condição, o servidor nessa condição mais uma vez, o salário não anda, não tem ganho real, a vida andando para frente e a gente para trás, infelizmente. Isso é o que fazem com o nosso serviço público. Querer botar na gente uma avaliação de desempenho para poder começar a mandar servidor embora. Isso aí, enquanto eu estiver sentada no sindicato, isso não vai acontecer. Eu não vou permitir que isso aconteça. Então, agora a gente vai ter que dormir na Câmara, para a gente ver o que está sendo votado, para a gente saber o que está acontecendo. Porque como a gente não está mais sendo avisado de nada, que é uma grande decepção para a gente também, né, a gente agora vai ter que dormir lá nas sessões, para a gente saber o que está acontecendo. Eu vou para o comercial, na volta do comercial a gente continua com esse mesmo assunto. E saber da Kátia também como é que ficou a Tereprev. Lógico que a gente já falou sobre isso. Mas de lá para cá, houve alguma evolução? Posto Santo Estevão em Araras, gasolina com a qualidade FIT. É o posto mais barato de Teresópolis, com toda certeza. Combustível de qualidade, combustível FIT. A gente volta já.